também conhecida como missionária Eva Soares, eu quis entrar no Face do meu canal para fazer esse ao vivo agora de tarde, para reflexão. Gostaria de chamar a atenção para essa reflexão para os ministros, os ministrantes da Palavra de Deus, nessas lives, nesses ao vivo. Por que não dizer ao vivo se somos portugueses, né? Somos brasileiros e falamos português. E eu queria que você que ministra a Palavra de Deus, bem-vindo, André Leite, seja bem-vindo, compartilhe esse Paulo Fernandes. Eu espero que você compartilhe, né? Lenice, lê, compartilhe, para que mais pessoas estejam ouvindo, porque há uma preocupação com a demanda dos que estão ouvindo a palavra de Deus nos últimos dias, né? Nós estamos aqui como ministro da palavra de Deus. Hoje você não vai encontrar Nini Nascimento, mas você vai encontrar aqui a missionária Eva Soares. E eu quero estar falando para você da importância, Penha Ribeiro, seja bem-vindo, a importância de estar pregando o genuíno evangelho que não atrai multidão. Mas nós não estamos aqui para colocar a nossa imagem em evidência ou a nossa eloquência, mas nós estamos aqui como porta-voz de Deus, boca de Deus na terra, para anunciar as boas novas de salvação, a boas novas de Jesus Cristo, a vida, o ministério e a morte e a ressurreição de Cristo e a transformação e a regeneração pela sua palavra. E a pergunta que eu faço aos ministrantes da palavra de Deus nas lives é: quem se importa se os perdidos vão para o inferno? A minha preocupação diante da igreja e diante dos ministros da palavra de Deus que têm ministrado a palavra, diante dos movimentos pentecostais, que nada de pentecostal foi no dia de Pentecoste, quando houve o derramado do Espírito Santo naquele dia. Depois veio-se o avivamento, e tem muito movimento, muito falar de língua, muita revelação, muita profecia, muita visão. Mas aí eu te pergunto, meu querido, dentro dessa visão, dentro dessa revelação, se tem tido conversão, se houve um avivamento da obra de Deus no meio dos tempos, no meio dos dias. Porque Abacuque, em 3:2, no capítulo 3, versículo 2, ele diz: ouvi a tua palavra de mim, ó Deus, aviva a tua obra no meio dos anos. E aí vem a pergunta, e ele ainda fala para Deus notificar os acontecimentos. Ou seja, faz notório, notifica os seus acontecimentos no dia de hoje. Então, se o Senhor está avivando através desse mover, que dizem que esse é o mover do Espírito Santo, por que não tem conversão? Por que não tem cura, como nos dias de Pedro, onde 3.000 almas foram salvas, aonde que a sombra de Pedro curava ao passar em cima dos doentes, que eram muitos, que deitava à beira do caminho, a sombra de Pedro, quando ele passava, curava? Ou então, o avental de Paulo era levado porque ele não poderia ir a determinado lugar e o doente curava. Esse movimento todo, ele tem gerado o quê? Porque eu aprendi com meu cunhado um dia ensinando que os dons são ferramenta para o trabalho, para a projeção do Evangelho de Deus, de Cristo. E nós estamos vendo nos últimos dias o contrário.
Nós temos visto um movimento muito grande, um expandir muito grande, eu posso dizer a palavra expandir, muito grande, de suicídio, de depressão, aonde a depressão ela tem sido cantada em prosa e verso, aonde se apresenta as causas da depressão, aonde se apresenta o deprimido, o depressivo, me desculpa, que deprimido, deprimido, mas não se fala da causa, da cura, da solução. E aí, se eu falar para você que ser cristão, ser crente é a solução, você vai me dizer, mas quem está morrendo, quem está se matando, são os pastores, são as missionárias. Sim, são. Porque há muito eles esqueceram do genuíno evangelho de Cristo. E quando começa a pregar a palavra, ninguém tem mais vontade de ouvir, porque a palavra ela tem doído ao ouvido. E Timóteo fala, ele fala bem claro para nossa reflexão, para o nosso entendimento, que nos últimos dias, porque multiplicar a iniquidade, Paulo fala para o Timóteo, que se por multiplicar a iniquidade de muitos, o amor de muitos se esfriaria. E nós temos visto isso acontecer em grande escala. Tem muita gente que quer ser seguido no YouTube e aí entra numa tarde onde tem desempregado, onde que tem gente com depressão, aonde que tem gente sofrendo síndrome do pânico, aonde que tem gente com casamento destruído, lares destruídos, emoções destruídas, sentimentos destruídos, alma doente. E aí começa ele a ministrar, se é que pode dizer ministrar, ele começa a profetizar, a ter revelação e promete revelação profunda da sua vida. O que adianta saber da sua vida no profundo se ele não vai te dar solução? Porque ele não tem solução nem para ele. E o apóstolo Paulo fala para Timóteo que é para vigiar nesses últimos dias, aonde o homem ele tem se desviado da palavra de Deus. Aonde que nos últimos dias, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, ele diz, mas o Espírito expressamente diz à igreja que nos últimos dias muito apostatarão da fé, dando ouvido a espírito enganadores e a doutrina de demônios. Dura a palavra, né? É o apóstolo Paulo que fala. O homem que morreu em cadeias, o homem que deu a vida para que o evangelho chegasse até nós, o homem que bateu de frente com o apóstolo Pedro, que pregava o evangelho, mas que achava que gentil não era digno de receber a palavra. E aqui estamos nós, porque o Paulo evangelizou com a genuína palavra. E Paulo ousou a falar, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. De tamanha veracidade do evangelho que ele pregava. Hoje nós temos uma hora e meia de revelação, de profecia, de entrega de chave, de desmanche de macumbaria, mas as pessoas estão depressivas, as pessoas estão se matando, porque ninguém crê mais que o evangelho é negar a si mesmo e tomar a cruz e seguir a Cristo. E aí também do outro lado, que tem esses enganadores, tem também aquele, como diz 2 Timóteo 4,4, que desviaram os seus ouvidos da verdade e voltaram para as fábulas. E no 3,4 ele diz que tempo viria que sofreria falsa doutrina,
tendo comichão no ouvido e amontoando para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, querem profeta, querem profetisa, querem ministração que vá ativar o seu ego, a sua vontade. Aonde Deus deixou de ser o Senhor, Êxodo 20, versículo 1, que diz ao povo que sou eu, Deus, que tirei ele do Egito. Muitos já deixaram há muito tempo deixaram há muito tempo de ouvir a palavra verdadeira de Deus. Muitos deixaram há muito tempo o verdadeiro evangelho. Mas hoje eu gostaria de ser interrompida e que entrasse algum desses profetas e viesse profetizar para mim. Porque a palavra de Deus diz que é para ser sóbrio. Paulo está exortando a Timóteo no 2. Louvado seja Deus. Paulo exorta Timóteo no 2, ainda no Timóteo 2, capítulo 4, verso 5, ele diz: mas se tu sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um verdadeiro evangelista e cumpre teu ministério. Mas o que acontece? Acontece que os profetas estão profetizando e ele profetiza e no dia da luta a profecia não vai se cumprir porque Deus não falou, Deus não tem compromisso com a palavra que não saiu da boca dele, mas o que sai da boca dele vai cumprir. Então profetiza segundo a palavra, porque segundo a palavra Deus não vai deixar de cumprir. E aí o que acontece? O profeta profetiza, e quando a profecia não acontece, ele fica preocupado. E quando ele está em meio à luta, porque a luta e os dias maus vem mesmo, é impossível que não venham os dias maus, porque é um tempo para tudo. Eu aprendo em Eclesiastes. E aí ele não está alicerçado na palavra, ele não tem fundamento. E ele sabe que a profecia que ele falou foi no calor da emoção e ele enganou a muitos. E agora, diante da situação dele, ele não vê saída, ele se mata. Eu gostaria muito de saber onde que estão os ministros que profetizam nas lives e que diz que tem revelação profunda. Qual a revelação profunda que você tem para esses que estão se suicidando, para esses que estão morrendo? É muito fácil. Você vai dizer que ele vai para o inferno? Vai sim, segundo a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo. Mas por que ele chegou até ali? Ele não, uma hora para outra ele não decidiu se matar, não foi assim. Foi uma sequência de fatos. E uma delas é que ele é escravo da mentira, ele é escravo da imoralidade, ele é escravo da promiscuidade, ele é escravo da perversidade, ele é refém da violência, ele é refém da mentira, ele é refém do imediatismo, ele quer tudo para ontem, ele quer o que ele não pode ter. E aí, ele se tornando refém, uma vez que ele é refém, ele é escravo. E uma vez que ele é escravo, ele não tem liberdade de escolha. Mas a palavra de Deus diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Se você conhece a verdade, você vai entender que você vai ter que trabalhar para não ser pesado ao seu irmão. Você vai entender que o Senhor, Ele vai te dar o pão cotidiano. Ele vai te dar o que é necessário para você se manter e abençoar aqueles que precisar de você. E aí você vai liberar e vai ser liberado para você. Você vai ter uma razão, um alvo, uma motivação, que é Jesus, que é pregar o genuíno evangelho. Aí você não vai ter tempo para entrar num quarto e cair em depressão, porque depressão não vem só por ausência ou necessidade de algo material.
A necessidade de algo material não te faz ficar deprimido. A depressão vem pela doença que está na alma. E a doença da alma só tem uma coisa que pode libertar. Não é o eu acho, não é o vejo, não é o eis que te digo, mas é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que é a própria palavra encarnada, que é Jesus Cristo, é que vai libertar. Não é ser crente, não é dizer que é crente, não é dizer que é cristão, não é dizer que é filho, não é dizer que é pastor, não é dizer que é missionária, não é dizer que é diácono, mas dizer, não basta, mas saber que você é filho de Deus, e como filho você tem responsabilidade, e quando o pai e a mãe não estão em casa, e o filho que é responsável, ele responde por bom andamento da casa. Então você vai compreender que você não é um qualquer para andar de qualquer jeito, que você não pode se embaraçar com as coisas desse mundo, que tá difícil, tá difícil para todo mundo. Ah, mas eu não tenho mais vontade de viver. Coisa horrível. Realmente, depressão é uma doença. Mas estamos enfatizando muito a doença e estamos esquecendo de buscar a cura. E a cura está na cruz vazia. A resposta é a cruz vazia. Jesus ressuscitou. Oh, meu Deus, Alá, Suriandaravaço. Jesus ressuscitou. Se Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição, mas que era para ter bom ânimo, que ele venceu o mundo e nós venceríamos, nós vamos vencer. Então, ministro, você é profeta, você profetiza, você que diz aí, que intitula Revelações Profundas e Evidentes de Deus. Quem se importa se os perdidos vão para o inferno? Olha, para você tem um ai. Ai daqueles, está escrito, eu vou abrir aqui minha Bíblia, está escrito em Jeremias 23, se não me engano, Jeremias 23, versículo 1, se não me engano, eu vou conferir para você. Tá aqui, ó. Ai dos pastores que destrói e dispersa minhas ovelhas do meu pasto. Portanto, assim diz o Senhor de Israel. Tem um ai aqui. Ai dos pastores. Ai dos profetas que andam profetizando na carne. Acerca de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo, vós que dispersais as minhas ovelhas, afugentai e não a visitaste, eis que visitarei sobre a vossa maldade e das vossas ações, diz o Senhor. As ovelhas o Senhor vai recolher, mas ai dos pastores. Então, meu querido, antes de você abrir a boca e dizer que você está vendo o que você acha que está vendo, cala a boca, vai orar, vai pedir a Deus. Sirva a Deus aonde que ninguém te vê, porque Deus que está em secreto, Ele vai te recompensar. Não fica querendo entrar na tarde onde que tem mais pessoas carentes, aonde que tem pessoas que estão perdidas e me entristece, me dói o coração de ver pessoas seguindo, falando, fala pra mim, meu Deus, eu preciso. Deus vai falar com você, meu querido, minha querida. Se você orar, Deus vai te responder. Se você ler a Bíblia, o Senhor está falando toda hora nas Sagradas Escrituras. Ah, irmã, não sei ler minha Bíblia. Não sabe ler a Bíblia? Começa a ler a Bíblia, porque ler a Bíblia é muito fácil. É semelhante a uma peneira de pedreiro, depois que coa bastante areia, ela tá suja. Mas se você pegar aquela peneira que já não tá passando areia e você for na água, e à medida que você vai passando ela dentro d'água, ela vai limpando. Assim é a palavra de Deus, você lê hoje, você não entende, mas você torna a ler, vai indo. Quando você pensa que você tá relendo a palavra de Deus, você tá se limpando. Daqui a pouco você tá entendendo a palavra de Deus, a palavra de Deus está em você, e você está na palavra de Deus. Aí cumpre João 7,
João 15, versículo 7, que diz: se vós estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, será feito. Você não vai precisar de um profeta e não vai precisar que eu minta para você dizendo: eis que te digo que o Senhor te fará tudo o que você pedir, não, porque está escrito na Bíblia. E é uma vez que está na Bíblia, meu irmão, eu vou poder falar tranquila, sem medo de errar, porque se não cumprir, eu não preciso ficar preocupado, porque não sou eu que estou dizendo, foi o próprio Jesus que disse em João 15. E se Jesus disse, ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Então o compromisso não é comigo, o meu negócio é falar o que ele disse. Mas aí você quer brincar, você quer estar brincando, você quer brincar de que você quer o quê? Você quer joinha, você quer comentário, você quer oba-oba, você quer revelar macumba onde não tem, você quer revelar demônio onde que não tem. Aí quando a situação sua tiver o contrário, você não tem convicção, você não tem capacidade de olhar para a cruz vazia, porque você não tem coragem de dizer que você está precisando de ajuda, porque você postou que você era super mulher, que você era super homem, e que você via o oculto e o escondido, e que Jeová mandava bala na testa daquele que levantava contra você, mas agora você está na peleja. Ei, vigia. Deus vai mandar sim, Deus vai te dar autoridade sim. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo com você uma coisa que você precisa saber, que eu preciso tomar posse. Eu não digo crer, porque muitos têm crido em falsas profecias, em falsas revelações, em doutrina de diabo. Não sou eu que estou dizendo, é Paulo que diz. Leia Timóteo 1 e 2, que você vai aprender dessa apostasia, desse assassinato do que o diabo tem feito aí no último dia. E engraçado que a maioria que tem se suicidado é o pessoal do repleplé, é os canela de fogo. Epa, onde que está esse negócio? Como é que fica isso? Vamos aprender que quando o povo sai do Egito, eu preguei isso no grupo Atuação de Deus, quando o povo saiu do Egito, sabe o que aconteceu? Quando o faraó veio com seus mercenários atrás, de um lado tinha a montanha, na frente estava o mar, e ali teve intervenção dos céus. Mas não foi para eles ficar parados enquanto a coluna que desceu de fogo queimava Faraó, não. Foi para eles atravessar no mar. E no meio do mar, o mar não foi aberto num estalar de dedo ou no levantar do cajado do Moisés, não. O mar foi aberto calmamente a noite inteira. É no meio das trevas, no meio da sua luta, é que Deus vai abrir um caminho para você passar e ainda vai permitir o seu inimigo tentar passar no seu caminho. E quando ele passar, ele será sucumbido. Josué estava guerreando contra os reinos e ele precisava guerrear durante o dia, porque senão o inimigo ia ter um lugar para esconder. Mas ele precisava do sol e o sol se deteve. Não foi para Daniel, não foi para Josué tomar água de coco, foi para Josué pegar a espada e pelejar. Você tem que lutar pela vida enquanto você estiver na terra. Jesus foi preparar lugar, João 14. E ele vai voltar para te buscar, mas ele foi preparar lugar. Você está aqui. Jesus disse em João 17: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Deus vai te livrar do mal, mas no mundo você vai ter que passar. E o mundo é lugar de engano, é lugar de mentira, é lugar da matéria, é lugar da carne. Mas lembre, em Salmo 15 diz que você é cidadão do céu, então você não é daqui. Meu Deus, meu Senhor da glória, quem se importa se os perdidos vão para o inferno? Deus se importa. Deus se importa. Em 2 Pedro, no capítulo 3, ele disse: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Meu Deus, desvia de quem anda vendo muita facilidade.
Sofonia diz que nós somos um povo pobre deixado no meio de um povo. Olha de onde que Isaías, de um povo pobre deixado no meio de um povo abastado, mas que retém a palavra da verdade. Não quer dizer que você que é rico, que está me ouvindo ou que vai me ouvir, que você vai para o inferno, não, mas é aquele rico de coração, porque tem pobre, miserável, soberbo embaixo da ponte que não aceita uma sopa. Ele é rico no coração, ele é soberbo, ele é rico de arrogância. Precisamos começar, oh Deus Todo-Poderoso, começamos a precisar a atender, a ouvir o que Deus tem para nos dizer. Deus se importa. No 9 ele fala: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, ou para convosco, para mim também, para conosco, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor não voltou ainda, porque Ele quer salvar muitas pessoas através de você e através de mim, pregando. Não profecia, não é esse que te dou um carro do ano, não é esse que vou derrotar a sua vizinha. Não, Jesus não vai derrotar a sua vizinha, Ele quer salvar a sua vizinha. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Ele não mandou salvar alguns, não, ele falou para o mundo. Aquele que crê não vai perecer. Aí você está querendo ouvir que ele vai matar aquele que está te perseguindo. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Se eu falei alguma coisa de mim até agora, você se manifeste aí, dá o seu comentário. Eu quero ouvir seu comentário. Profetiza para mim e eu vou te dizer se é de Deus, se é da carne. Pensa 2 vezes antes de profetizar. Pensa antes de profetizar, porque vida de profeta não é fácil não. O profeta ouve de Deus e leva até os homens, e o sacerdote, ele tem a obrigação de levar o homem até Deus. E quando eu leio em Apocalipse, a palavra de Deus diz para mim que Jesus comprou com seu sangue reis e sacerdotes. Sabe o que eu entendo com isso? Que Jesus me comprou com o sangue dele para levar homens para povoar a Canaã celestial. E falou para eu reinar na terra como noiva. Como noiva eu vou reinar como? O reino de Deus, porque quando Jesus chegava, ele cumprimentava, é chegado o reino de Deus. Aonde você tiver, aonde tiver um que confessou Jesus Cristo, aonde tiver você, que é mais semelhança de Deus, é o reino de Deus. Você é a coroa da criação de Deus. Aonde você tiver, está o reino de Deus. Satanás não tem nada, a não ser a filha dele, que é a mentira. Então, se você é rei, sacerdote leva o homem até Deus. Então você tem que falar genuína a palavra de Deus, reinar em cima da palavra de Deus, não com falsas profecias. Eu tô cansada do Facebook, com as lives. Você não vê uma que te edifica. Você não vê uma que te faz crescer no conhecimento da palavra. Você vê profecias atrás de profecia, engano atrás de engano, mentira atrás de mentira. Ei, para você tá aqui Jeremias 23:1, no ai de Deus, em Apocalipse, 1/3 da terra vai ser consumida. E para quem engana o povo de Deus tem um ai. Você pode viver sua vida de qualquer maneira, viva. Problema seu. Mas ai daqueles que profetizam na carne, ai daqueles que profetizam mentira. Porque um terço da terra vai ser consumido com ai de Deus. Mas para os pastores e para aqueles que estão dizendo, enquanto Deus não disse, tem um ai. Eu peço a você, meu querido, que importa se os perdidos vão para o inferno?
Deus está perguntando nessa tarde: quem se importa se os perdidos vão para o inferno? A resposta é: Deus se importa. Pedro está falando aqui, que ele é tardio, não querendo que muitos se percam, mas que se arrependam e se salvam. Timóteo também fala em 2,4. 1 Timóteo 2,4. Aí está falando que todos os homens sejam salvos e que chegue a ele o conhecimento da verdade. O nosso compromisso como evangelista para cumprir o ministério, como Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo 4,5, que é para a gente cumprir a obra de um evangelista e cumprir o nosso ministério, é pregar a volta de Cristo, é pregar que a lei da salvação, o plano da salvação, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas aquele que se arrepender com seu coração e confessar com seus lábios será salvo. Efésios 2:8 e 9. Porque com a boca a gente confessa, com o coração a gente crê para a justiça de Deus. Oh, glória! Com a boca a gente confessa e com o coração a gente crê. Em Efésios 2:8 e 9 diz que a salvação é um dom gratuito que vem de Deus e não por obras, para que nenhum homem se glorie. Mas que a gente saiba, isso aqui eu estou falando, para a gente saber que a nossa salvação vem que Jesus carregou uma cruz e que ela está vazia. E ainda colocaram ele no sepulcro. Mas quando Marta e Maria foram preparar o corpo, encontraram o sepulcro vazio e um lençol dobrado do lado, dizendo que o mestre da mesa ainda voltaria. No caminho de Emaús, 2 discípulos caminharam com Jesus, não puderam reconhecer depois da crucificação, mas no tocante que Jesus falava, seus corações ardiam. Você tem ouvido a palavra de Deus, você tem ouvido Deus falar com você. Quando você lê a palavra, o seu coração arde. Você se incomoda com as vidas que estão agora de tarde. Muitos estão até agora sem comer nada. Aí você vai dizer: mas não tem o que comer, mas tem internet. Meu querido, internet ninguém come. Internet é paga uma vez por mês. A comida você come e acaba. Outros estão com depressão dentro dos seus lares. E como sair da depressão? Mas nós perguntamos como a pessoa está. Mas nós também temos nossos problemas e não queremos ouvir. Devemos deixar um pouco o egoísmo de lado e parar e dar atenção e orar com aqueles que precisam de oração. Muitas das vezes você vai ter que dizer que não sabe qual é a solução, mas que não vamos desistir não, meu amigo, não vamos desistir não é hora de morrer não, mas eu quero me matar não. Se mata não, porque senão você vai para o inferno. E se você não deseja o céu de glória, tenha medo do inferno. E se você não crê no inferno, porque muitos não creem, se você não crê no inferno, porque quem brinca com Deus não tem medo do inferno, então almeja o céu. Você tem 2 motivos. Se você não quer observar a palavra de Deus por causa do céu, observa por causa do inferno. Se você não observa por causa do inferno, observa por causa do céu. Você tem motivo. Mas o maior motivo é que a cruz está vazia. E que aqui, querendo ou não querendo, o tempo vai passar, todos nós vamos perecer. Vai chegar uma hora que o rosto que tá sem ruga, com covinha, essa cova vai virar, sabe, esses 2 buraquinhos lindos que você tem charmoso no rosto, vai virar dois poços de ruga e pelanca. O corpo empinado, curvado que você tem agora vai virar um monte de banha e celulite. Esse peito sarado, essa barriga de tanquinho que você tem vai virar tipo um barril.
Então, meu querido, vamos começar a tomar tenência. O tempo vai passar, tudo passa, mas a palavra de Deus não passa jamais. Ao contrário, ela se renova a cada manhã, como a misericórdia dele que se renova. Vamos ter bom trato, vamos ter capricho com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Deus nos deu um tesouro muito grande para cuidar. É a palavra, é o ministério, é a vida, é a morte, a ressurreição e o advindo de Cristo. Jesus vai voltar e que conta nós daremos. Hoje em dia, não sei como é que é, aonde que você está, mas para mim, eu prefiro sair andando na rua, pelos becos, pelas ruas, e evangelizar no corpo a corpo do que subir no púlpito para pregar. Porque quando eu prego, ninguém presta atenção, mas quando tem festividade, que tem revelação, que muitas das vezes a pessoa não fala nem 2 horas, é 2 horas de culto, sendo que nos 20 primeiros minutos é afinar instrumento e cochichar no púlpito. Depois que cochicha no púlpito e dá oportunidade para muita gente falar, nem é testemunho, é testemunho, ou contar vantagem para mostrar para o outro que a vida do outro é miserável e que ele é abastado. Ninguém fala mais de Jesus, dos benefícios, da glória de Jesus, da vida de Jesus. Hoje tem um monte de entrega de chave, um monte de repleplé, um monte de profecia e revelação. Aí depois disso tudo tem um monte de apresentação do homem. Aí dá 5 minutos para a palavra. E aí esses 5 minutos para a palavra, o preletor, em vez de usar esses 5 minutos para falar da palavra de Deus, ele usa para revelação, para profecia e para visão. Meu Deus, tem misericórdia. E quem se importa se os perdidos vão para o inferno? Deus vai cobrar. Mateus 3 diz, né? Que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se Jesus é o... João fala isso, aí venha um após de mim, que eu não sou digno de desatar-lhe a sandália. Meu Deus. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo, leva sobre as costas. Ele leva sobre as costas dele esse pecado que me aflige, que te aflige, que pecamos toda hora. Não estou aqui falando como perfeita, santa sim. Tem muitos dizendo aí que eu não sou, que você aceitou Jesus, você é todo errado, não é santo. Você é santo sim, porque se uma vez que você aceitou ser separado, você é santo sim. Porque santo significa separado, consagrado a serviço de Deus, separado para servir a Deus. Então a palavra santo significa separado, kadosh. E aí você diz para mim, eu sou pecadora, mas justificada em Cristo Jesus. Porque se eu disser para você agora que eu não minto, que eu não sou pecadora, só o fato de eu falar que eu não sou pecadora, eu já estou mentindo e já me tornei uma pecadora e mentindo. Então eu sou pecadora. Mas a diferença é que eu tenho um Jesus que me justifica. E nisso eu sou semelhante a Davi. Eu peco, mas quero estar dentro da mão do Deus vivo. Banquetes são oferecidos? São. A toda hora. A toda hora. Eu falei dentro da atuação de Deus, graças a Deus, aonde que Deus tem atuado, onde que Deus tem feito milagre. A Rosa tá aí, a Leia Flauzino. Um dia desse ela estava com a neta internada, ela pode comentar isso, negar ou confirmar se ela quiser. Ela pediu oração, a neta estava lá no coisa, com suspeita de meningite, e pela oração dos santos a resposta foi dada, mas segundo a palavra de Deus. E a menina está curada, Maria Clara.
Outros milagres têm acontecido dentro daquele grupo, porque através de revelação, não, através da palavra, através do mandamento do Senhor, orar um pelos outros. E não só através de dar o pão, mas também, não só o pão da palavra, mas o pão também material. Cuidamos um dos outros, como a igreja primitiva, no repartir do pão. O Cordeiro de Deus se importa. Eu mostrei aqui que Deus se importa em Pedro 9, 2 Pedro 9, que Deus se importa com os perdidos. Eu mostrei que o Cordeiro, o Filho de Deus, se importa porque Ele morreu na cruz. Ele disse: está consumado. Eu estou te dizendo também que o Espírito Santo se importa para você pregar o Evangelho. Sabe por que o Espírito Santo Deus se importa? Porque em Atos dos Apóstolos, Jesus dá uma ordem: ficai em Jerusalém para que sejais revestido. Ser revestido me dá a ideia de ser reforçado. É ter um revestimento. Quando a gente reveste a casa de azulejo, é para não ter infiltração além da beleza. É para ter proteção à parede, para não estragar os tijolos. Então Jesus está pedindo que os seus discípulos ficassem em Jerusalém para ser revestido. Revestido de quê? Do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Para que ser cheio do Espírito Santo? Para ficar em Jerusalém? Não. Para ser testemunha, tanto em Jerusalém como Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Depois disso, houve a perseguição. Porque houve a perseguição? Para que a igreja se espalhasse, o evangelho se espalhasse. E cada vez que a igreja era perseguida, ninguém se suicidava, não. Morria por amor a Cristo. Ninguém tinha tempo para depressão, não. Porque, sabe por quê? Porque ele já tinha o amor de Cristo. O amor de Cristo era algo maior. Quando nós temos algo maior, nós vamos pelejar por algo maior. O Espírito Santo se importa. E eles foram cheios para pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho da salvação, o Evangelho da vida de Cristo, os relatos da vida de Cristo, que nós temos deixado de lado, que nós temos ignorado, não temos priorizado. Nós não temos priorizado. Não temos. Aí João 6, 18 fala de uma coisa que João fala com propriedade. E diziam, pois, que vem ser esse tempo, ser esse pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo que Jesus desejava interrogá-lo, perguntou: o que indagais entre vós? Um disse: que um pouco me vereis e outra vez não me vereis. E ele disse: em verdade vos digo, que chorareis e lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficarei triste, mas a vossa tristeza converterá em alegria. Por um momento você pode até estar chorando, meu querido. Por um momento você pode estar depressivo, minha irmã, minha amiga. Nosso choro pode durar um momento, mas a nossa alegria será eterna. Jesus vai voltar. Se Jesus não voltar agora, eu vou morrer sofrendo, eu não sei. Mas Jesus prometeu estar conosco. E se Ele prometeu, e se você crê que Ele tem um projeto com você, você vai ter um objetivo. Se você tiver um objetivo, você vai ter um motivo para lutar. Só desiste da vida quem não tem objetivo. Faça de Jesus o seu alvo, o seu objetivo. Ele não engana. Jesus não trai, Jesus não mente. Jesus não abandona. Jesus não vai te criticar, Ele vai te entender, porque todo o sofrimento que você sofreu, Jesus já sofreu.
E os discípulos não entenderam esse pouco momento. Quando Jesus estava falando da morte dele temporária, que ele precisava morrer, Jesus precisava morrer, ele precisava descer ao inferno, tomar a chave do inferno para não deixar que o diabo mandasse ninguém para lá. Mas aí você vai me dizer, mas peraí, você acabou de dizer que quem morre, que suicida vai para o inferno? Vai. Porque você é livre para fazer suas escolhas, mas toda escolha tem consequência e a lei de Deus não muda, porque eu vou repetir o que eu já falei nesse áudio ao vivo. A palavra do Senhor não vai mudar nem um tio e nem um jota. Isaías 57, o Senhor diz que assim como a chuva e a neve desce do céu e rega a terra para produzir a semente, assim é a palavra que sai da boca do Senhor, ela não voltará para ele vazia. Tudo que ele enviou cumprirá. O Senhor disse que no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. Que ele venceu, você vai vencer também. Jesus venceu. Jesus venceu, e tudo que Jesus sofreu não foi porque o homem quis, não. Foi proposto por Deus para ele resgatar você e a mim, porque Deus preferiu morrer a Jesus Cristo do que passar a eternidade sem você e sem mim. Deus preferiu que Jesus padecesse na cruz, fosse chicoteado, esbofeteado, enganado, caluniado, mentido, enganando ele, mentindo e negando ele até hoje, do que passar a eternidade sem você. Faça dele seu alvo, faça dele a sua meta, faça dele a sua razão de viver. Antigamente eu me embaraçava com o que eu achava, com o que eu pensava, mas sabe, agora que os anos passaram, que o tempo passou para mim, sabe o que eu aprendo com os dias que eu vivi na terra? É que eu já fui jovem, hoje eu estou na idade madura e os dias passam depressa, e que cada dia que eu vivo é uma vitória. O fato de eu acordar, e agora que eu não sei quantas horas são, mas eu acredito que seja quase 5 horas, ou se não for, da tarde, é uma vitória. Mas um dia que eu vi passar, pude passar o dia das mães com meu filho, com a minha neta, uma coisa gloriosa em família. Dom de família, projeto de Deus. E aí, o que eu aprendo com isso, meu querido e minha querida? Eu aprendo que tudo passa e que toda a alegria que eu tinha um dia foi futilidade. O que eu queria muito ontem, hoje para mim tanto faz. As coisas que eu desejava a ponto de chorar e perder o fôlego, hoje para mim não tem a menor importância. Você que está pensando em se matar, espera mais um pouquinho, porque isso que está te afligindo hoje, amanhã não vai ser nada. Não há nada que o tempo não cure. Não há nada que o tempo não te faça esquecer. Só uma coisa eu te aconselho a não esquecer: que Jesus vai voltar para te levar. Ainda que você esteja morto, Ele vai te ressuscitar. Se você estiver vivo, você vai ser transformado e vai subir com Ele nas nuvens, porque ninguém pode imaginar o que Deus está preparando. Mas eu sei que se Ele foi preparar é coisa grande, porque eu não sei onde que eu estava antes da minha existência. Eu não sei onde que eu estava antes da minha existência. Eu creio que eu estava no coração de Deus, mas qual era a minha forma? Eu não sei. Eu sei que eu sou do jeito que Deus sonhou um dia na eternidade. O dia que Deus planejou e Ele te planejou. Não pensa você que Satanás gosta de você, não, porque não gosta. Você representa tudo aquilo que ele perdeu, que é a presença e a glória da criação de Deus. Você está deprimido? Você está em depressão? Você está com síndrome do pânico? Conheça a verdade. A verdade é a palavra e ela te libertará. Você vai ser livre. Livre para falar com propriedade.
livre para viver em família, livre para mandar um monte erguer e cair no mar. Se você não duvidar, vai acontecer. Porque não é você que falou, mas se você falar que o monte vai cair, aí, minha querida, segundo a sua palavra, não vai acontecer nada, você vai passar vergonha. Mas segundo a palavra de Deus, se você não duvidar e saber que Ele faz, Ele vai fazer. Então, minha querida, como não apareceu nenhum profeta aqui para poder profetizar para mim, eu te agradeço, você que emprestou o seu ouvido, ou que vai emprestar seu ouvido para me ouvir. Graça e paz, que Deus te abençoe, que você venha conhecer a verdade e a verdade te liberte, e que você possa viver uma vida plena em Cristo Jesus. Amém? Porque Deus e eu, primeiro Deus, Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, se importa se os perdidos vão para o inferno. E eu me importo. E você que está me ouvindo, você se importa? Amém. Graças a Deus.